Bom dia, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre você nesta manhã. Que o Senhor te abençoe, te ilumine, te guarde. Achei que eu não estaria mais aqui com vocês, mas aprove a Deus que eu estivesse agora nesta manhã. Oi? Não, eu achei que eu não estaria mais aqui, que a minha última aula, pela nossa programação, ela foi a aula de número... Calma. Ela foi a aula de número 9. Aí o Saulinho ele deu a aula de número 10 e 11 e ele daria a aula 12. Mas houve aí uma mudança da escala e tal, o Saulo viajou e teve várias outras coisas que aconteceram. Aí caiu para mim novamente. Não, se isso tivesse acontecido, eu queria que você estivesse fazendo festa agora. Todo mundo assim muito feliz. Eu sei, amor, que é difícil, mas faz parte. Gente, então, conseguimos concluir todos os nossos livros. Para a gente fazer uma breve recapitulação, a gente teve uma aula geral sobre os Salmos. Depois nós tivemos 8 aulas, 8 não, foram 8 aulas. Não, 10 aulas, desculpa, 10 aulas sobre cada um dos livros de Salmo, então deu 2 aulas para cada livro. Foi uma comigo, num contexto mais um pouquinho técnico, o que cada salmo, o que cada livro do Salmo, daquelas divisões dos 5 livros, o que cada um falava. Depois o Saulo veio trazendo uma parte mais aplicada, em relação principalmente ao sentimento do salmista, em relação aos problemas que ele passava e como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. E hoje, então, nós vamos encerrar o nosso livro falando sobre o Salmo 119. Antes da gente começar, então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, porque se nós estamos aqui, é porque a misericórdia e a graça do Senhor se renovou sobre nós mais uma vez. Deus, eu não me canso de dizer isso, porque esse deve ser o cordão do nosso coração. Agradecer ao Senhor pelo simples fato de nós estarmos vivos, de nós estarmos aqui, Deus, reunidos no Teu nome. Senhor, que privilégio é esse? Que graça é essa que nos alcança, que nos inunda, Deus, todos os dias? Que o Senhor nos ensine, Pai, a valorizar essas pequenas coisas. Coisas, Deus, que muitas vezes nós menosprezamos. Assim, Deus, como nós menosprezamos a Tua palavra. Oh, Deus, nos ajuda agora nesta manhã a compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós, através da Sua revelação. Em nome de Jesus eu te oro. Deus, amém. Amém. Então, irmãos, para a gente fazer uma pequena revisão daquilo que nós vimos, o livro dos Salmos, ele é dividido em quantos livros? 5. O primeiro livro, quem lembra quais são os versos? Vai do Salmo 1 até o Salmo 40 o quê? 40 o quê? 42. 42. Qual que é o tema do livro 1? Qual que é? Confrontação. O livro 1, ele tem uma temática geral, narrando para nós a história, o sentimento que o rei Davi sentiu quando ele estava ali à frente da nação de Israel, querendo o quê? Querendo estabelecer o seu reino, estabelecer o seu trono. O Salmo vai falar para nós da luta que ele teve com Saul, da luta que ele teve com Absalão, seu próprio filho. Vai falar das dificuldades dele. A luta de Davi, ela não termina. E aí nós vamos entrar no livro 2, que vai do Salmo 43 até qual? 72. 72. Qual que é a temática? Qual que é a principal característica da comunicação que está presente no livro 2? O rei Davi, ele consegue estabelecer o seu trono, mas não termina a sua luta. Ele vai continuar tendo lutas. E a gente consegue perceber isso quando nós lemos Samuel e Crônicas.
Mas, o que vai mudar? O termo, vocês lembram? Em vez de nós usarmos a palavra Yahweh, Yahvé, que no português nós colocamos Senhor, com letras maiúsculas, nós vamos ter a palavra Elohim, Deus, para que todas as demais nações, elas pudessem conhecer aquilo que Deus ele fazia na nação que ele escolheu, da nação eleita dele. Então, nós temos ali um livro mais evangelizador, um livro que vai falar sobre aquilo que Deus faz. E nós vamos também para o livro 3, que vai do Salmo 73 até o... Não, quase. 89. Qual que é a temática do livro 3? Devastação. Qual que é o principal tema da devastação da história de Israel? A queda do reino, a queda de Samaria, a queda de Jerusalém e a consequente deportação do povo, principalmente para a Babilônia. Nós temos ali os nossos salmos de devastação, nós temos essa presença da figura que Deus abandonou o povo. O que está acontecendo? Eu estou sozinho, eu não sei mais o que eu faço. E depois nós temos o nosso livro 4, que aí nós começamos do Salmo 90, o único salmo de Moisés, em todos os 150 salmos, e termina em qual salmo? 106. Qual que é a temática do livro 4? Amadurecimento. Por que essa desgraça aconteceu na minha vida? Por que o exílio chegou até a nação de Israel? Aonde que Israel errou? Aonde que o povo pecou? O que Deus ele quer me ensinar com isso? E o povo então começa a amadurecer sua fé. E eles começam a entender o que de fato é o reino de Deus. Que o reino de Deus não significa ter um palácio gigante, um templo gigante, muita riqueza, subjugar todas as nações. O reino de Deus ele não está falando sobre domínio, sobre poder terreno, material, sobre eu ser rico. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus ele é algo muito mais espiritual. Ele é um domínio que está muito mais no céu do que aqui na terra. O reino de Deus é eu entender que mesmo eu não tendo mais a minha terra, mesmo eu não tendo mais o meu templo, mesmo eu estando longe de todas as promessas que Deus fez para mim, Ele continua sendo Deus. Não foi isso que a gente cantou aqui agora mesmo? Ele continua sendo bom, Ele continua cuidando de mim, mesmo na dificuldade. E aí nós entramos no nosso livro 5. Salmo 107 até qual? Nossa, agora ficou fácil, né? 150. O nosso maior livro da Bíblia. Desculpa, o nosso maior livro dentro dos Salmos. Qual que é a temática do livro 5? Consumação. O povo sai do cativeiro da Babilônia, eles voltam, eles reconstroem o templo, eles reconstroem a cidade, as muralhas da cidade de Jerusalém. É restabelecido o reino de Judá. E ali eles começam a entender que de fato, o reino de Deus está pronto, está preparado para receber o seu rei definitivo, que é o Messias. Está consumado, está pronto. Não é que está terminado, é que está pronto. Vem, Messias. Vamos começar o nosso reino. E no livro 5, nós vamos encontrar algo muito especial. E nós entramos na nossa aula 12 hoje do Salmo 119. Passa o próximo para mim, fazendo um favor. Na nossa primeira aula, eu passei para vocês isso daí, ó. São as estruturas literárias básicas que nós encontramos no livro dos Salmos. Nós temos 12 estruturas. Vou fazer uma pequena revisão com vocês. Quem participou de todas as aulas vai lembrar de algumas coisas aqui. Nossa estrutura mais básica são os 5 livros, que nós falamos aqui agora.
E aí depois nós temos, ficou errado o pro ali, tá? Agrupamentos por referência nos títulos a indivíduos específicos. Ou seja, quando nós pegamos o livro de Salmos aqui, e nós vemos lá Salmo de Davi, esse Salmo de Davi, ele está escrito no manuscrito. O manuscrito mais antigo que a gente tem já está referenciado, falando que ele é de Davi. Depois nós temos os dois pilares poéticos, que é o Salmo 1 e 2. Quais são os temas do Salmo 1 e 2? Alguém lembra? Lei e Messias. São salmos introdutórios que vão introduzir todo o livro. Por quê? Eles vão falar para nós que a base do salmo, a base da poesia hebraica, ela é a palavra de Deus. Tem que falar coisas sobre e a respeito da palavra de Deus. Em segundo lugar, é que a esperança que vai mover o espírito do salmista em falar sobre o Messias é justamente o quê? Essa vinda do rei para consumar. Por isso que nós temos esses dois salmos introdutórios. Nós teremos então 3 pares de salmos de Torá e salmos messiânicos. Que você vai ter o salmo que fala sobre a lei e o salmo que fala sobre o Messias, eles juntos, em que um complementa o outro. Nós teremos os nossos salmos acrósticos. Nós temos os salmos que celebram o reinado de Yahvé e o seu Messias, que é aqueles salmos que eu falei com vocês, os salmos de Yahvé Malek, os salmos que vão falar sobre Deus, ele ser rei, e eles estarão muito presentes em qual livro? No livro 4, onde o povo consegue entender que Deus ele é rei, mesmo Israel não tendo mais a sua terra. Próximo. Passa o próximo para mim. Isso. Nós temos os salmos de romagem. O que são os salmos de romagem? Os salmos da subida até Jerusalém são salmos de romaria. Os salmos que o povo cantava quando eles iam até o templo. Estão todos no livro 5. Nós temos o salmo de recordação histórica. Nós teremos eles mais presentes no livro 4, em que o povo relembra a história de Israel através dos salmos. Um grande exemplo disso é o Salmo 106. Nós temos os salmos de confissões de pecado, os salmos de pirâmide poética, que eu falei com vocês na minha última aula, onde nós temos quantas pirâmides? 2 pirâmides. Nós temos uma pirâmide que vai falar sobre a importância do templo, e nós temos outra pirâmide que vai falar sobre a Páscoa, que são os salmos do templo, são os salmos de romagem. E por último nós temos os salmos de aleluia. Principalmente no final do livro 5, a gente vai ter a presença muito grande desses salmos. E lembrando que a palavra aleluia, no Antigo Testamento, ela só aparece nos salmos. E no Novo Testamento, qual que é o outro livro que ela vai aparecer? Em Apocalipse. Só. Não tem mais aleluia na Bíblia. Em quais estruturas nós conseguimos, então, identificar o Salmo 119? Quais estruturas dessa que a gente passou, ele se encaixa? Volta lá do primeiro slide para mim, por favor. Vamos fazer um negócio bem prático para a gente iniciar. Nos 5 livros, qual que é o livro que o Salmo 119 está? O livro 5, que fala sobre o quê? Consumação. A consumação ela vai falar para mim sobre o quê? Que o reino de Deus está pronto para receber o Messias. Então aqui a gente já começa a conseguir entender qual que é a temática do Salmo 119. O Salmo 119 ele vai falar para mim, de uma forma, de alguma maneira, que Israel, que Judá está pronto para vir o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, aquele que vai reinar para a eternidade, aquele que vai reinar sobre toda a terra. Vamos lá. Título específico. Abre aí o Salmo 119 para mim, por favor. Pode abrir, pode deixar ele, a partir de agora. Na sua Bíblia está escrito algum autor aí em cima do Salmo 119? Aleph é o autor.
Tem algum autor aí? Está falando Salmo de Davi, Salmo de Salomão? Não tem, né? Então, o autor aqui é o quê? Desconhecido. Esse salmo, ele é um salmo órfão. Muito bom. Gente, eu estou muito feliz, de verdade. Eu estou feliz porque vocês conseguiram entender algumas coisas. Dos dois pilares poéticos, ele não vai participar porque é o Salmo 1 e o Salmo 2. 3 salmos de Torá formando 3 pares com salmos messiânicos. O Salmo 119, qual que é o título dele aí para você na sua Bíblia? O título dele. O quê? O meu está assim, ó, a excelência da lei divina. Está desse jeito aqui no meu. Se você olhar o Salmo 118, o meu título está aqui, ó, Alegria dos justos pela salvação. O Salmo 118, ele é um salmo messiânico. Ou seja, o Salmo 119, que a temática principal dele é sobre a lei, sobre a palavra de Deus, ele está do lado, formando um parzinho com o Salmo 118, que é um salmo que vai falar sobre o Messias. Então, o Salmo 119, ele participa dessa estrutura. Quais são os outros 2 pares de salmos que nós temos, além do 118 e o 119? 1 e 2, muito bom. E está faltando mais um que está no livro 1. Quem lembra? Vou dar uma dica. Você tira 119 menos 100. Isso! Salmo 19 e o Salmo 18. E aí nós temos o nosso tripé de salmos messiânicos com salmos de Torá, com salmos sobre a lei. E o que isso importa para mim? Qual que é a diferença disso na minha vida? É que o livro de Salmos, ele é introduzido, ele tem o seu livro 1, que é o seu livro de introdução, que você vai começar a entender os Salmos, e o seu livro final, falando sobre essa importância de o Messias e a lei estarem conectados. Ou seja, a base de todo o saltério, de todo o livro, de todos os 150 salmos, é o Messias e a lei. Isso aqui para mim vai falar sobre a importância da lei, sobre a excelência da lei, sobre o fundamento que essa lei traz para a minha vida. Mas esse fundamento é um fundamento por si só para poder ficar em pé? Não. Ele é um fundamento que me leva. Ele leva o meu coração a esperar esse Messias. No caso aqui, do povo de Judá, a esperar a primeira vinda dele. E no nosso caso? A segunda. Esse é o fundamento dos Salmos. Salmos acrósticos. Vamos lá. Salmo 119 é um salmo acróstico? Por quê? Eu vou guardar isso para daqui a pouquinho. Tá bom? Ele é um salmo acróstico. Salmos que celebram o reinado de Yahvé e seu Messias, ele não participa. Pode passar o próximo. Salmo de romagem, ele também não é um salmo de romagem, mas pausa nisso aqui. Nós temos 2 pirâmides poéticas, certo? Você sabia que entre essas 2 pirâmides poéticas, o que nós vamos chamar de o pequeno Halel, que é a pirâmide que vai falar sobre o templo, e o grande Halel egípcio, que é a pirâmide que vai falar sobre a Páscoa, nós temos 2 salmos. Chuta qual que são esses 2 salmos? 118 e 119. Olha só o que o editor dos Salmos fez. Olha a perspicácia do cara que organizou isso aqui para a gente. Vocês conseguem perceber a beleza nisso? Entre aquilo que vai falar a importância do templo, entre aquilo que vai falar para mim a importância da Páscoa, eu tenho uma dupla de salmos que vai falar sobre a esperança do Messias e sobre a importância da palavra. Olha que linda essa estrutura.
Então ele não participa também dos salmos de romagem, mas ele está muito conectado com isso. Ele não é um salmo de recordação histórica. Porque ele não vai falar sobre a história de Israel. Ele não vai entrar então nisso aqui. Ele não é um salmo com foco messiânico, mas ele está fazendo par com um salmo de foco messiânico, que é o Salmo 118. Nós temos outros salmos além do 118, o 18 e o 2. Existem vários outros salmos que têm um foco messiânico, mas os que fazem par com o salmo de lei são só esses três que eu falei. Ele não é um salmo que está em pirâmide poética e não é um salmo de aleluia. Mas o que eu queria mostrar para vocês? É interessante que dessas duas estruturas, a gente pode considerar que pelo menos em 6, o Salmo 119 ele está. Isso mostra para nós que o Salmo 119, ele tem essa importância praticamente que central dentro da Bíblia. Ele é o fundamento não só de todo o saltério, não só de todos esses 150 salmos aqui, mas ele é o fundamento da Bíblia. Porque ele vai ensinar para mim e para você por que a palavra de Deus ela é relevante. Por que eu posso ter esperança nela? Por que eu posso dedicar a minha vida àquilo que esse livro me fala? Eu não vi Jesus. Eu não vi os milagres acontecerem. Eu não vi o Mar Vermelho abrir. Eu não nasci há 10 mil anos atrás. Mas isso aqui me fala que aconteceu. E por que eu posso confiar nisso aqui? O Salmo 119 vai ser a nossa maior defesa em prol da Bíblia. Isso é muito importante hoje, porque nós vivemos em um mundo que constantemente ataca a palavra de Deus. Em um mundo que busca desacreditar aquilo que para nós é tão caro. Em um mundo que questiona, em um mundo que relativiza, que fala que isso aqui é coisa do passado. Isso aqui é algo de outra época. Isso aqui se aplicava para uma cultura diferente, nós mudamos. Nós somos pessoas novas. Nós vivemos numa sociedade diferente. O ser diferente é bonito hoje. Como que um livro que tem aí, no mínimo 2000 anos, ele pode ser relevante para mim, se ele não foi escrito nem na minha cultura? O Salmo 119, ele vem para nos defender de tudo isso, de todos esses questionamentos que nós passamos. E para a gente começar, então, eu queria trazer para o nosso diálogo um cara chamado Derek Kidner. Ele é um comentarista, escreveu vários livros sobre o Antigo Testamento, esse senhor simpático aí. E ele fala assim, ele vai chamar sobre o Salmo 119, a joia rica e preciosa da palavra. Sobre esse salmo ele diz: este gigante entre os salmos mostra o pleno florescimento do prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, que é descrito no Salmo 1, e acrescenta seu testemunho pessoal às qualidades multiformes das Escrituras, que se louvam em 19:7. Ou seja, nesse comentário que ele já traz os outros 2 salmos, que tem o foco sobre Torá. E o que é mais interessante no Salmo 119 é que ele é, sim, um salmo estruturado em acróstico. Quando ele foi escrito, o alfabeto hebraico ele tinha 22 letras. O que é um acróstico na língua portuguesa? Alguém lembra? Quando a gente vai escrever lá, né, na pré-escola, a gente fazia muito isso, né? Você escreve lá amor, A-M-O-R. Aí amor. Aí você vai colocar assim, ó, alegria. O M você vai colocar mamãe. O O você vai colocar oração. O R você vai colocar, sei lá, rato.
Isso é um acróstico. O meu não teve nada a ver, mas esse aqui é excepcional. Nós temos 22 letras no alfabeto hebraico. E o que é mais interessante é que o Salmo 119, ele possui essas 22 letras, ou seja, ele vai colocar 22 estrofes para mim, referente a cada uma dessas letras, e cada uma dessas estrofes, ela vai ter 8 versículos, ou 8 versos. Matemática avançada, 8 vezes 22 dá quanto? 8 vezes 20, 160. 176. Quantos versículos nós temos no Salmo 119? 176. Então são 8 versos, 8 versículos para cada uma das letras do alfabeto hebraico. E se você tiver curiosidade, depois digita lá no Google, na sua casa, Bíblia Hebraica, Salmo 119. E aí vai abrir para você o Salmo 119 escrito em hebraico. Você vai ver que cada um dos versículos no hebraico, ele vai começar com a letra correspondente. No português, isso para nós não existe. Não tem como. Você ia perder absolutamente o sentido do texto. Mas a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Nós vamos ter 8 versículos que a primeira palavra dele é Aleph. A primeira letra da palavra é Aleph. Depois é Bet. Nós vamos ter 8 versículos em que a primeira palavra de cada um dos versos é Bet. Para que isso? Por que o salmista fez isso? Para ajudar na memorização. O povo nessa época não tinha Bíblia. A galera tinha que saber a Bíblia de cor. É muito mais fácil você aprender aquilo que está de acordo com o alfabeto, porque você já sabe pelo menos a primeira letra, do que você conseguir decorar algo desse tamanho com letras aleatórias. Então, até nisso, a organização do salmista aqui foi pensada, para facilitar a vida das pessoas. E é claro, né, isso é uma obra-prima. Isso é uma obra-prima poética. Qualquer um que fizesse isso em português seria exaltado até a 5ª geração dele. Então, meus amados, isso é muito interessante. Outra coisa que me chamou muita atenção é o fato de nós termos o número 8. 8 versículos. Eu não acredito em numerologia, tá? Mas a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ele traz muito para nós numerologia. Apocalipse, então, né, Sirlei? É numerologia atrás de numerologia. Mas é interessante isso. Porque o número 8, você sabe o que significa ele? Na Bíblia, ele tem um significado diferente. Por exemplo, sim, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. O homem foi criado em qual dia? No 6º dia. Isso significa que o homem ele é incompleto. O homem ele foi criado no 6º dia. O número 6 ele é um número incompleto porque o 7 é o número da perfeição. Então o homem ele é um ser incompleto, ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus estar presente na vida dele para ele poder se tornar um 7. Quando nós vamos ler lá no Apocalipse, né, que nós temos lá o número 666, que representa as 3 bestas, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e o falso profeta. É justamente isso, nós temos 3 seres incompletos ali. 3 seres que não são perfeitos, que não têm o 7, que é o número da perfeição. Se o 7 é o número da perfeição, o 8 é mais que 7, não é? Então nós temos o 7, um número mais que perfeito, dentro das Escrituras. E isso é algo que se torna relevante para nós quando nós vamos pensar na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou quando? Que dia da semana Jesus ressuscitou? O domingo. Domingo é qual dia da semana? Primeiro, não é? Então nós temos uma semana com 7 dias mais um. Ou seja, no 8º dia, mais que perfeito, esse Jesus ressuscita. Ele não escolhe o sábado,
que era um dia extremamente adorado pelos judeus, e ficaria até muito mais fácil, né, a crença para eles. O dia do Senhor ser o sábado, não ser o domingo. Já acabaria aí com esse problema dos adventistas, por exemplo. Mas ele escolheu o dia 8, o 8º dia. E o 8 ele estará muito presente no Salmo 119. Nós temos 8 versos para cada uma das 22 letras. E algo que me chamou muita atenção é que o autor ele vai usar 8 palavras diferentes para se referir à Escritura. O primeiro ponto, então, que eu quero falar com vocês aqui é a revelação multiforme. Como que o salmista ele fala a respeito das Escrituras. Nós temos 8 sinônimos para a Escritura, e eles vão aparecer aí de várias maneiras nas 22 estrofes. Nós vamos ver que o salmista, quando ele usa cada um desses sinônimos, ele tem o objetivo de mostrar para nós que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela não se limita apenas à Bíblia. Ela não é limitada apenas àquilo que estava escrito nos rolos, ou aquilo que, na época que ele escreveu, os rabinos falavam. Era algo assim muito mais profundo. A revelação de Deus, ela não está só na Bíblia. E eu não estou falando de profeta, de pessoa que vai te trazer uma revelação por meio de uma oração. A palavra de Deus, ela também se revela a nós através da criação, através das obras. Os céus proclamam as maravilhas das tuas mãos. Isso é a palavra de Deus também para nós. E ele vai usar esses sinônimos, todas essas coisas, para nos mostrar a completude dessa palavra. Eu achei interessante, né, o Derek Kidner, lá no seu livro, ele vai colocar vai fazer uma metáfora interessante, como se fosse 8 sinos diferentes, cada um com o seu tom, em que o sineiro ele puxa os sinos e eles começam a tocar e aquilo chama a atenção. Alguém aqui já viu o sino de igreja tocando? Você está passando, você está dirigindo, o negócio começa a tocar, você olha. Aquilo te chama a atenção. Aquilo te prende, você escuta de longe o sino tocar. Para a nossa realidade hoje não é algo tão usual, mas quando você passa perto de uma igreja e ela toca um sino, pode ser um sino só, você escuta. Chama a sua atenção, você quer olhar, você quer ver o sino balançando. E é justamente isso que esses 8 sinônimos eles fazem. Para a pessoa entender que não é só escritura, é lei, é promessa, é decreto, é mandamento, é testemunho. Todas essas coisas estão aglutinadas, estão envolvidas aqui naquilo que representa a lei do Senhor. E eu quero passar com vocês alguns desses aspectos, alguns desses sinônimos para a gente poder ver. O primeiro e principal termo que aparece muito é a lei, a Torá. Nós vamos ver que esse é o principal termo. E ele vai significar tanto para nós lei quanto revelação. E algo interessante é que a lei, essa palavra Torá, ela pode se referir tanto ao Pentateuco, que de fato é a lei, e de fato é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como também ela pode se referir a uma parte específica dessa lei, não matarás, não adulterarás. Mas também ela pode se referir à totalidade da Escritura. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ser considerada essa lei. Então nós temos essa variação. Isso vai estar para nós lá em Tiago 1,25. Eu não vou abrir, porque senão nosso tempo não vai dar. Mas mostra para nós a excelência dessa lei. E é interessante que o próprio Jesus fala, né? Quem transgredir um tio dessa lei, transgride o quê? Toda a lei. A lei, ela é uniforme. Não tem como você
pecar apenas um pedacinho da Bíblia, você peca contra a Bíblia inteira. Não tem como você macular apenas um pouquinho da santidade de Deus. Quando você faz isso, meu amado, você faz isso para a santidade de Deus como um todo, contra a santidade dele. Quando você comete um pecado, por menor que seja, ele te mancha na sua totalidade. Segunda palavra é testemunho. Testemunho aqui nós temos a noção, porque lá em Deuteronômio, uma das instruções de Moisés em relação ao tabernáculo foi que o livro da lei, ele ficasse ao lado da Arca da Aliança. E ele, estando ao lado da Arca da Aliança, ele servia como testemunha. Como se a lei estivesse assistindo tudo aquilo que Israel estava fazendo contra o Senhor, contra a sua maldade, toda a sua maldade. E é interessante porque isso daqui mostra para nós que a Escritura ela é verdadeira, ela é confiável, ela é sincera, porque ela é uma testemunha. A testemunha ela não pode mentir. Se uma testemunha ela mente, ela comete um crime de perjúrio, de falso testemunho. Ela pode ser presa por causa disso. E a Bíblia, sendo uma testemunha fiel e verdadeira, ela não mente para nós. Ela mostra para nós algo que de fato é real. Por isso nós podemos depositar a nossa confiança nela. Terceiro sinônimo, preceito. Os preceitos de Deus. Aquilo que Ele fala para nós. É como, a ideia aqui é como se fosse um oficial, um supervisor, que te passa uma ordem, que te passa algo, uma tarefa para você fazer, e ele fica ali vigiando e olhando você fazendo. É como se fosse Deus dando para nós uma palavra, dando para nós um mandamento, uma ordenança, dando para nós instruções, para que nós possamos fazer isso de forma correta, e Ele ficasse nos supervisionando nisso. Esses são os preceitos de Deus. Quarto sinônimo, decretos. O decreto já ele expressa a força, o mandamento, algo assim, que quando Deus fala, a palavra dele ela tem autoridade. Nós vemos também que, em relação aos decretos, isso mostra para nós o caráter perpétuo que a palavra de Deus tem, o caráter perpétuo da Bíblia. Quinto, mandamentos. Esse daqui, ele vai mais ainda, assim como os decretos, ressaltar a autoridade de Deus. Nós temos os 10 mandamentos, e que muitas vezes a gente pensa, né, que Deus, ele instituiu toda uma lei no Pentateuco, mas que nós temos ali os 10 mandamentos, por quê? Assim, tem os 10 mandamentos, aí tem a lei e tal, como que funciona isso? Porque os 10 mandamentos, eles são a base, eles são o fundamento daquilo que Deus fala. E dentro deles existe uma lógica. Por que Deus ele vai colocar lá, primeiro, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim no mandamento 1, e por que o 10º mandamento, por exemplo, vai ser não cobiçarás? Sabe por que o 10º mandamento, por exemplo, é não cobiçarás? É porque se você assassinar, se você adulterar, se você furtar, você já cobiçou. Porque o pecado ele nasce aonde? Na mente. Ou você vai matar alguém por matar. Ou você vai furtar alguma coisa por furtar, assim, só por fazer. Porque você cobiçou aquilo. Você quis algo que não era seu. Por isso que a cobiça ela é o último que está lá. Não quer dizer que ela é o menos importante. Mas é porque ela, digamos que ela antecede a todos os outros. Sexto, juízos. Vamos falar sobre a decisão de um juiz onisciente. Alguém que sabe, tem conhecimento de todas as coisas e que o fundamento dele, a régua dele é justa. Alguém que não vai cometer injustiça em relação a nós. Mas eu queria te falar um negócio, meu irmão. Se você vai para o céu, isso não é justiça de Deus. Porque se Deus ele fosse justo comigo e com você, nós iríamos para onde? Para o inferno.
Na verdade, nós nem estaríamos aqui. O que é então que nos leva para o céu, se não é a justiça de Deus? É o quê? A misericórdia. Por isso que Deus salva umas pessoas e não salva outras. Não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. A justiça de Deus é que todo mundo vá para o inferno, mas Ele teve misericórdia de alguns. Sétimo, palavra. Esse aqui é o termo mais geral de todos. Que ele vai abranger lei, ele vai abranger mandamento, ele vai abranger decreto. É a palavra de Deus. E aqui nós temos, assim, digamos que inclusive o que nós mais usamos no nosso cotidiano. E o último é promessa ou palavra. No hebraico tem diferença, tá, das duas palavras, mas digamos que ela tem o mesmo significado. Qual que é a diferença delas? É que quanto o primeiro, essa palavra, ela vai abranger tudo aquilo que foi dito anteriormente, e principalmente aquilo que está escrito, essa palavra, ela vai agora trazer um aspecto daquilo que sai da boca de Deus. Daquilo que Deus ele fala tanto por meio dos profetas, ou daquilo que Ele mesmo fala ao seu povo. Então a gente tem essa pequena diferença desses dois termos. Bem? Então essas são as revelações que nós temos a respeito, as oito sinônimos que vai aparecer para nós aqui no Salmo 119. O Salmo 119 ele vai trazer para nós algo também muito interessante, que são os adjetivos, as qualidades que a palavra de Deus ela tem. Existem várias, mas eu destaquei aqui alguns com vocês. O primeiro deles, que uma característica muito presente na palavra é o regozijo e o prazer. Como assim? Quando eu leio a Bíblia, isso vai estar principalmente lá no Salmo 1. A minha tendência, aquilo que o meu coração ele tem que procurar, é o prazer na lei de Deus. É o prazer em ler a palavra de Deus. Por quê? Todo mundo aqui, eu espero isso, né? Procura ter um relacionamento com Deus. Ou então nós não estaríamos aqui. Mas agora eu quero que você pense, por exemplo, com uma pessoa que você se relaciona no seu dia a dia. Seu marido, sua esposa, seus filhos, colega de trabalho. Como que é o seu relacionamento com essa pessoa? Você consegue ter um relacionamento com ela sem conversar com ela? Tem como você se relacionar com ela sem se comunicar com ela de alguma forma? E se ela não comunicar com você de volta? Você acha que tem relacionamento nisso? Então a gente precisa de ter o quê? Diálogo, certo? E como que é então o nosso diálogo com Deus? Como que eu falo com Deus? Orando. Como que Deus fala comigo? Através da palavra, pela Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia nesta semana? Junho está acabando. Hoje é dia 25. Quantas vezes você leu a Bíblia nesse mês de junho? Ah, mas eu oro todo dia. Tá. Você está tendo um relacionamento que só você fala com Ele. E o que Ele fala para você? Como que você quer se relacionar com Deus, se aprofundar na vida com Ele, ter firmeza nele, sentir prazer em ler a Bíblia, se você não faz isso? Isso, meu amado, é um hábito. Nós precisamos de criar esses hábitos. À medida que nós criamos hábitos saudáveis, como ler a Bíblia e orar todo dia, nós mudamos o nosso caráter. E aí, em vez de sentir desprazer em ler o Salmo 19 completo, que eu gasto aí 40 minutos lendo ele,
Eu sinto prazer nisso. E ler a Bíblia não é um fardo. E orar não é difícil. E aí eu me aprofundo. E aí eu fico mais próximo dele. E aí eu consigo entender aquilo que Jesus fala em João. Se você me ama de forma verdadeira, você vai guardar o quê? Os meus mandamentos. Eu não vos considero mais irmãos, mas sim amigos. Como que você quer ser amigo de Jesus se você não conversa com Ele, se você não escuta o que Ele tem para falar para você? Que tipo de relacionamento manquebe é esse? Em que só um dá o passo? Só você que quer andar no seu relacionamento com Deus orando? Ou só você que quer, só Deus que vai andar no seu relacionamento através da palavra? Nós precisamos das duas pernas, da nossa e da dele, para a gente caminhar nisso. E isso aqui não tem como ninguém fazer por você. Não tem como pastor fazer por você, não tem como marido, esposa, filho, pai, mãe fazer por você. Deus, ele não tem neto. Deus, ele não tem sobrinho. Deus, ele não tem conhecido. Deus, ele tem filho. E ele quer se relacionar com seus filhos. Para e pensa. Muitas vezes nós não sentimos prazer e regozijo, agora falei certo, na palavra de Deus, porque nós não conseguimos mudar a nossa vida para que ela sinta isso. Nós sentimos prazer com tanta coisa boba. Você já viu o que ocupa o nosso tempo? Se um dia você parar e pensar assim, cara, o que ocupa o meu tempo no dia, assim, ó, que eu mais gasto tempo? Se a gente for olhar, 80% é futilidade. De verdade. Segunda qualidade da Bíblia é o amor. À medida que nós sentimos esse prazer e esse regozijo na lei de Deus, mais amados por Ele nós também nos sentiremos. Deus, ele não vai amar você porque você está obedecendo à lei dele. Deus, ele não parte daí. É o contrário. Deus, ele te ama. E o amor de Deus, ele é tão grande. O amor de Deus, ele é tão sufocante no bom sentido, que não há espaço para mais nada, só para o amor dele. E que aí, sendo amados por ele, sendo ajudados por ele, nós conseguimos obedecer aquilo que a palavra dele nos fala. Eu cumpro a Bíblia porque Deus me ama. Eu não cumpro a Bíblia para ser amado, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Mas aqui nós temos que fazer uma outra reflexão. O Senhor, ele te ama tanto, tanto, que ele não quer deixar você da forma que você chegou até ele. O amor de Deus, ele é um amor transformador. Um amor que quer nos mudar, nos aperfeiçoar. E qual que é o nosso modelo ideal de ser humano? Jesus. Essa é a vontade de Deus para mim. Você quer saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É que você seja igual a Jesus. Essa é a vontade. A vontade dele não é que você mude de emprego, não é que você case com fulano, com beltrano, com ciclano, que você tenha 5, 6 filhos ou que você não tenha filhos. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja como Jesus. E aí quando você toma uma decisão, tendo isso como princípio, aí você para e pensa, se eu for mudar de emprego agora, esse emprego que eu estou indo, ele vai me ajudar a ser mais parecido com Jesus? Se eu me casar com aquela pessoa, ela vai me ajudar a ser mais parecido com Jesus e eu vou ajudar ela a se tornar mais parecido com Jesus também?
Aí quando as nossas decisões, elas têm isso como base, aí nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Aí você não precisa de ir em roda de oração com a tia do Coquim, para ela poder falar em línguas e fazer um revelamento para você. Terceiro, temível. A palavra de Deus, ela é autoridade. A palavra de Deus, ela é viva. Que outro livro você lê e ele te lê de volta? Que outro livro você lê, você se depara com um versículo e a vontade que você tinha era de não ter lido aquilo. É falar assim, Senhor, eu não precisava disso hoje. A palavra de Deus, ela te desnuda. Ela entra no seu íntimo. Não tem como você correr dela. Quando você lê. E o relacionamento com Deus implica nisso. Em estarmos nus e não termos nada diante dEle. Em sermos sinceros, sem cera, diante de Deus. E é isso que a palavra de Deus nos torna, nos faz. E essas qualidades, elas trazem para nós benefícios. O primeiro benefício que a palavra de Deus me traz é a libertação. A liberdade dentro do reino de Deus, ela é, digamos que um paradoxo. Algo que aparentaria uma contradição, mas não é. Por quê? Porque Deus, ele me liberta para que eu seja servo dele. Então, em última análise, nós nunca seremos livres. Só que você pode escolher qual Senhor que você quer. Se você quer servir ao pecado, ou se você quer servir a Deus. A segunda é a luz. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse verso aqui, ele não é aquela imagem, né, como se nós estivéssemos andando com a Bíblia na mão e tivesse saindo dela um facho de luz para iluminar o meu caminho. É como se a palavra de Deus, ela colocasse a lâmpada no meu pé. E à medida que eu vou andando, eu vou iluminando aquele caminho. Porque eu preciso fazer, eu preciso agir. E essa é a verdadeira luz. O terceiro, é a vida. Nós vamos ver esse tema muito recorrente no Salmo 119, principalmente quando vai chegando perto do final. Ao ponto do salmista falar assim, para Deus vivificar a alma dele através da palavra. A palavra de Deus, ela traz para nós vida. A palavra de Deus, ela traz para nós propósito. A palavra de Deus, ela traz para nós o sentido de pertencer a alguma coisa. Quando eu estou aqui com um relacionamento com Deus, eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim. E nós temos esse relacionamento profundo, sincero. E estabilidade. É que a palavra de Deus, ela não muda. As pessoas mudam. As sociedades mudam. Os governos mudam. Os presidentes mudam. Mas a palavra de Deus não muda. E a aplicação dessa palavra também não muda. A Bíblia não precisa ser atualizada, meu irmão. A Bíblia é atual. Nós é que precisamos nos atualizar de acordo com ela. E viver nesse mundo de acordo com aquilo que ela fala para nós. Meus queridos, para a gente finalizar, eu trouxe aí para vocês cada uma das 22 estrofes com as suas letras correspondentes. Aí eu vou mandar o material para vocês, quem quiser ler depois, é que cada uma das estrofes ela tem um tema predominante. Não quer dizer que todos os versículos dentro da estrofe vão falar sobre a mesma coisa, mas existe um tema predominante em cada uma das estrofes. Eu achei interessante isso, eu coloquei no material. Aí depois eu mando para vocês e vocês podem ler nas suas casas. Mas só para a gente finalizar, passa para o último slide, fazendo favor. Mais um. Pode ir. Aí, tá bom. Esse aí. Pode colocar aí.
Isso. Só para a gente poder entender como que o Salmo termina. A última estrofe dele, praticamente ela vai falar isso para nós. A necessidade urgente com a qual o Salmo termina, no qual o termo desgarrada pode ser traduzido como que perece, é a prova bastante de que o amor para as Escrituras, que motivou os escribas de todas as eras, não precisa endurecer até se tornar em orgulho. O salmista não teria tomado a posição ao lado do fariseu da parábola de Jesus. Pelo contrário, teria ficado com o publicano, que se colocou em pé e à distância, mas que foi para casa justificado. Meu irmão, quando o salmista escreveu o Salmo 119, o povo não tinha mais nada. O que restou para eles de herança, de cultura, de tudo, foi apenas a lei, a palavra de Deus. Por isso que ele vai fazer essa apologia tão grande, essa defesa tão grande em relação àquilo que é a palavra de Deus. Mas nós não podemos cair do lado legalista das coisas. E quando você olhar para o seu irmão, você falar assim, está precisando ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai estudar. O que nós precisamos é entender a importância disso para as nossas vidas. Porque isso aqui é o que vai reverberar, vai ecoar pela eternidade. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Saulinho, você quer? Irmãos, no primeiro dia nós falamos de um livro, né? Então está aqui o nosso livro. Nós temos aqui a lista dos matriculados, cada um tem um número, você não sabe seu número, né? Mas você pode ser o sorteado. O Conceição. Conceição chegou da Espanha, faz tchau assim, Conceição. Chegou da Espanha. Não, vou deixar a Conceição escolher um número, porque ela chegou agora das nações, né? Só quem tiver aqui, tá, irmãos? Faltou, sorry. Foi para outra classe, eu fui buscar o livro ali, vi gente daqui na outra classe. Falei, uai, o que é isso? Coisa estranha, né? Tá bom. De 1 a 58, escolhe um número. 22. Érica Brunelli, não está aqui. Mais um número. 34. Léo Humberto Barbosa. Palmas pro Léo! Ganhou! Parabéns, Léo. Valeu. Irmãos, então nós estamos na última lição, né? Nós vamos por um break assim de divisão de classes no mês de julho e de agosto, porque agosto tem feriados e tudo mais. Voltamos em setembro com um trimestre, setembro, outubro e novembro. Então fique atento, a gente vai divulgando as próximas classes, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente orar, para a gente finalizar. Senhor, muito obrigado por esse tempo de aprendizado aqui, esses 3 meses, nos apropriando da revelação do Senhor no livro de Salmos. Obrigado por todo o mantimento, todo o conteúdo que nos encontrou e nos convidou à mudança, transformação, a reorientar a nossa vida cada vez mais de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, então, a aplicar isso, a resgatar as nossas memórias dessas classes no nosso dia a dia e, como foi dito aqui de maneira tão precisa, a nos aproximarmos mais do Senhor numa relação aberta, onde estamos disponíveis, desejosos e ávidos para ouvir a sua voz a partir da palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.